e discutimos as ordens executivas de Donald Trump. Ele iniciou o segundo mandato à frente da maior potência econômica e militar da história do planeta com o chamado pé na porta. São mais de 200 ordens executivas, medidas que nos Estados Unidos são similares às medidas provisórias brasileiras, de fato, medidas que o ramo executivo pode tomar de forma independente, que tem ação imediata e que depois fica pendente ação por outros ramos da República, seja revisão judicial, muitas vezes ação do Congresso. O número avassalador de mudanças que ocorre rapidamente tem tanto um recado político quanto um impacto imediato na forma como os Estados Unidos funcionam, tanto domesticamente como um agente com impacto global. Vamos lá então para dar uma noção ao público em termos de proporções. Trump relatadamente passa agora de cerca de 200, já em coisa de 2-3 dias de administração. A lista dos 5 presidentes que têm mais ordens executivas vão como segue. Biden, com 22, é o segundo presidente que mais tem e tem cerca de 10 vezes a menos nessa primeira semana de governo, a gente fala exclusivamente. Depois, Obama, com 5 na primeira semana, o próprio Trump, de novo, em 4º lugar na lista, com 4 na primeira semana, e aí lá atrás, Harry Truman, ele que foi vice do Franklin Roosevelt, também um presidente que era grande fã de ordens executivas, com 4. Para a gente ter noção do que está acontecendo antes de partirmos para o mais profundo do que isso implica, vamos lá então a algumas delas. Isso inclui uma diversidade de assuntos e promessas feitas na campanha. Por exemplo, a questão da diversidade. A gente tem aqui uma imagem que vem da rede social X da Caroline Leavitt, que é a secretária de imprensa da Casa Branca agora. Temos a imagem aqui ao meu lado, temos então. Muito bem, ela confirmava então, ela reposta uma outra publicação e confirma o seguinte. A apuração da Epoch Times é: Trump assinou uma ordem executiva encerrando os programas de diversidade, equidade e inclusão, o que se chama nos Estados Unidos de DEI, é a sigla comum lá, nas agências federais, com a ordem de fechamento dos escritórios e programas nessa agenda. Então, na terça-feira, o escritório de gestão de pessoal do novo governo emitiu um memorando para os chefes de departamento de agências federais com o prazo até às 17 horas, costa leste dos Estados Unidos, 7 da noite, horário de Brasília, de hoje mesmo, para informar aos funcionários sobre as medidas, e as agências se preparam para fechar todos os escritórios e programas relacionados, então, a esses programas de diversidade, equidade e inclusão, e também devem ser removidos todos os websites e contas de redes sociais desses escritórios de inclusão. Também vai ter até 31 de janeiro o envio. Esse memorando solicita um envio de um plano para demitir todos os funcionários até o final do mês, 31 de janeiro. Além dessa publicação da Caroline Leavitt, ela mais tarde confirmou o seguinte, uma repórter da NBC News noticiou e ela confirmou nas redes sociais as seguintes aspas. O presidente Trump fez campanha para acabar com a praga do DEI em nosso governo federal e devolver à América uma sociedade baseada no mérito, onde as pessoas são contratadas com base em suas habilidades e não pela cor de sua pele. Essa é mais uma vitória para os americanos de todas as raças, religiões e crenças. Promessa feita, promessa cumprida. De forma interessante, vale a pena a gente relembrar que Trump disse que cumpriria a promessa de Martin Luther King Jr. Houve o dia de Martin Luther King Jr. precisamente no dia da posse, coincidiu com a posse de Donald Trump, e ele disse que cumpririam então o sonho do Dr. Martin Luther King Jr. de que as pessoas fossem julgadas não pela cor da pele, mas pelo mérito do caráter. Claro que o debate é absolutamente controverso, pois o outro lado do espectro político tem um outro ângulo, uma outra abordagem, a pauta da igualdade racial e da igualdade de oportunidade nos Estados Unidos. Mas seja como for, muitas das ordens não têm só essa contestação do debate público, mas elas também devem ser disputadas, veja só, na justiça. E aí que tem um ponto interessante para pessoas em qualquer parte do espectro político ficarem de olho. Uma das ordens executivas de Trump já é alvo de um processo movido por 22 procuradores estaduais dos Estados Unidos, procuradores gerais dos estados. A gente tem a matéria da Associated Press aqui ao meu lado, podemos vê-la então, 22 estados processam para impedir a ordem de Trump que bloqueia a cidadania. Qual é essa ordem? Talvez a mais controversa, mas que pode abrir um precedente para que outras ordens também sofram processos judiciais. Ele assinou uma ordem executiva, nós temos aqui mesmo ela também a meu lado. Vocês veem ela então agora ao lado na tela. Isso é uma questão que vem do press release da Casa Branca, protegendo o significado e valor da cidadania americana. Para te dar um contexto sobre o que é exatamente essa ordem executiva, ela muda a 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, o que faria com que filhos de imigrantes ilegais não fossem considerados cidadãos americanos apenas por terem nascido em solo americano. É uma mudança absolutamente drástica, porque, veja,
Tradicionalmente, a Constituição, essa mesma, a 14ª emenda, pontua que todo mundo que nasce em solo americano é um cidadão. Essa seria a mudança. É o birthright citizenship, a cidadania por direito de nascituro. A gente tem ainda aí aspas de uma das procuradoras que está então movendo esse processo, falando que é um ataque aos imigrantes e um abuso flagrante de autoridade. Ontem mesmo, o congressista republicano Brian Babin disse que então apresentou um projeto de lei para também mover essa pauta no Congresso. Isso vem lá atrás da época da Guerra Civil e veio à tona por causa da questão de como considerar então escravos, filhos de escravos ao longo da Guerra Civil americana. Essas são só duas que têm uma objeção no debate público e uma objeção agora na justiça. Além disso, a gente teve renomeação do Golfo do México para Golfo da América, abordagem emergencial habilitando, então, uma flexibilização para perfuração de petróleo em terras federais, a declaração emergencial da fronteira sul, eu consulto aqui nas minhas notas, abordagem emergencial com poderes extraordinários para as fronteiras, e já temos militares na fronteira sul. São algumas das questões que têm enfrentado objeções no debate público, que, assim como aconteceu com o direito à cidadania, podem também respingar para o debate no judiciário. Como esse exemplo que a gente trouxe à tona da cidadania, isso, por certo, mesmo questão do Congresso, cidadania, desafios judiciais, isso abre uma questão interessante que é: Trump pode realmente fazer o que está fazendo por ordens executivas? Uma questão que tem interesse dos dois lados. Um lado porque quer e o outro porque não quer. E é sem precedentes, de fato, o que Donald Trump faz nos Estados Unidos, com mais de 200 ordens executivas na primeira semana. Não é sem precedentes que haja desafios judiciais a ordens executivas de presidentes. A gente tem também aqui na nossa apuração algumas: Obama com questão de imigração em 2012, Trump com banimento de viagens em 2017, Trump com ordem executiva sobre a fronteira sul em 2019, Trump novamente com o banimento de pessoas transgênero do exército em 2017 e o Biden em 2021 com a exigência, então, de que negócios com mais de um determinado número de funcionários fizessem uma série de medidas sanitárias quanto à pandemia de Covid-19, mesmo a vacinação, para que as pessoas trabalhassem in loco. Também todas as medidas que foram contestadas na Suprema Corte. Agora, o debate legal muda quando são mais de 200 já na primeira semana do governo. FDR, que é um presidente conhecido, foi um presidente conhecido, Franklin D. Roosevelt, na Segunda Guerra Mundial, por ter uma enxurrada de ordens executivas, tinha então cerca de 100 ao longo de todo o governo. Trump já passa de mais de 200 na primeira semana. Foi até mais de 200 no primeiro dia, a bem da verdade. E isso joga o assunto numa zona cinzenta e todos devem observar com cuidado, porque definirá como ele pode prosseguir com elas ao longo de seu mandato. Eu explico. Vamos falar de duas questões principais a se observar com esse desdobramento das ordens executivas de Trump no ângulo que tomamos aqui dos desafios judiciais. Como a gente disse, uma delas já é desafiada por 22 procuradores gerais. Os procuradores gerais nos Estados Unidos muitas vezes são eleitos, não são escolhidos como são escolhidos no Brasil, não é a ascensão de carreira comum. Em muitos lugares eles se elegem, têm partido, etc. Então, primeiro ponto. Essa é uma zona judicial sem precedentes. A jurisprudência não é clara e é possível que muitas das ordens e muitos dos poderes que Trump adquire agora, a forma como ele está operando, podem seguir com ele enquanto as coisas se desdobram na justiça e enquanto se descobre como a jurisprudência vai se dar. Mas um outro ponto para se observar é que a forma como a própria justiça tem operado nos Estados Unidos é um contencioso para Donald Trump e é um contencioso para seus adversários, e foi um contencioso durante a campanha. De fato, foi uma estratégia dos opositores de Donald Trump tentar, pela via judicial, removê-lo da eleição em uma série de estados, uma série de processos que ocorriam em diferentes estados dos Estados Unidos, e quem acompanhou de perto viu ao longo de 2024 a oposição democrata, agora a oposição antes a situação, tomar essa estratégia atuando pelo judiciário. Então vamos entender isso um pouco mais a fundo, porque pode dar um vislumbre de uma das formas pelas quais a oposição de Trump deve se organizar ao longo do seu mandato, e a gente vai substanciar um pouco mais isso conforme a gente observa e se desdobrar na sequência. Então, como exemplo, a gente tem uma apuração da Heritage Foundation. Aqui ao meu lado agora, eu vou pedir que a produção coloque na tela. A Heritage Foundation, claro, é o principal think tank conservador dos Estados Unidos. Então, quando a gente olha isso, não é com valor necessariamente de notícia, é uma apuração que tem um lado e é uma apuração conservadora. Mas ela faz um ótimo trabalho de discorrer a respeito de como George Soros, ele mesmo, o bilionário progressista,
tem um certo envolvimento na justiça dos Estados Unidos e que tem muito a ver com a questão judicial e como isso deve se desdobrar nos próximos anos. A manchete diz: os procuradores de George Soros estão em guerra contra a lei e a ordem. E eles abordam isso da perspectiva na qual as Open Society Foundations, a fundação de George Soros, fundações de George Soros originalmente, agora até administradas pelo filho, investiram muito em procuradores e em campanhas eleitorais de procuradores para que mudasse-se o perfil de como a justiça é administrada nos Estados Unidos. Enquanto é um outro debate quanto a se isso é benemérito ou deletério, quanto a se é uma coisa boa ou ruim, aí a opção é como espectador. O dever como jornalista é trazer para você a seguinte informação. Isso passou da abordagem somente a como lei e ordem ocorrem, a abordagem à justiça criminal, e passou da abordagem de inclusão. Muitas vezes a militância era para que houvesse mais juízes negros nos Estados Unidos ou juízes que vêm de classes sociais menos abastadas, coloquemos dessa forma. Mas isso mudou durante a campanha eleitoral de Donald Trump, na qual, por exemplo, muitos dos procuradores que receberam financiamento de campanha indiretamente das Open Society Foundations e de outras fundações que financiam o progressismo nos Estados Unidos estiveram envolvidos em casos com Donald Trump. O mais notório é o caso mesmo onde ele foi sentenciado, aquele das 36 questões processuais, questões de registro errôneo, de registros criminal records, é a questão, era business records falsified, no caso de Nova York. Foi aquela questão do caso da atriz de filmes adultos. Trump, então, pagou a ela para que não divulgasse um suposto caso. Trump disse que não aconteceu, porque isso prejudicaria sua campanha eleitoral de 2016. A classificação de como o dinheiro foi entregue a ela teria sido feita de forma considerada errada pelo contador, e é um caso que foi considerado muito persecutório do lado republicano do debate. O resultado foi que Alvin Bragg, o procurador que estava então movendo esse processo, foi chamado por Trump de um Soros DA, um procurador-geral de Soros. Ele recebeu o financiamento de uma organização chamada Color of Change, a cor da mudança, que milita então por inclusão no sistema judiciário dos Estados Unidos. Essa organização recebeu um montante quase idêntico àquele que doou para a campanha de Bragg de George Soros, daí vem então a acusação de Donald Trump. A gente está discorrendo sobre isso e trazendo esse caso à tona porque a oposição nos Estados Unidos já tem organizações civis que se mobilizam para essa estratégia e para apoiar essa estratégia pelo Judiciário e pelo Congresso e dar apoio popular a isso. E a gente fica de olho porque se essas ordens executivas se sustentam ou não no Judiciário, também pode depender disso. Afinal, como a gente mostrou, existe nos Estados Unidos, de forma legítima, não de forma escusa, uma politização do Judiciário. Apesar de Trump acusar também que há uma outra politização que não é pela via eleitoral dos procuradores, aí sim uma politização dos burocratas. Fica então esse registro, mas vocês veem ao meu lado a seguinte imagem. Isso é da ACLU, que é a União Americana por Liberdades Civis. Enquanto ela teve um papel histórico em causas legítimas, como o fim da segregação, etc., hoje em dia ela é considerada uma organização politizada à esquerda radical, a ala mais radical do Partido Democrata. E como vocês veem aí, eles falam de defender os direitos de todas as pessoas nacionalmente. E enquanto não se posicionam a favor ou contra candidatos na política eleitoral, já então se mobilizam para apoio popular a medidas como essa. E fica essa nuance então a se observar quanto às ordens executivas de Trump. Isso é uma das questões que a gente vê adiante e a gente acaba de abordar as ordens executivas pelo ângulo de os desafios judiciais que enfrentam e como isso deve se desdobrar ao longo dos próximos 4 anos sob uma perspectiva. A gente falou também que se o que Trump faz agora é de fato legal ou não, a ver. Fato é que enquanto isso tramita, ele aborda a presidência com poderes de pé na porta não vistos antes na história dos Estados Unidos. E, ame-o ou odeie-o, isso também significa um impacto e um recado para seus aliados e adversários, tanto dentro da política local quanto fora dela.